vacinação é a estratégia mais eficiente de prevenir e controlar a propagação de doenças infecciosas que, na sua maioria, são causadas por vírus ou por bactérias. Estimamos que, porque vacinamos, seja salva uma pessoa no planeta em cada 15 segundos. Temos já exemplos do impacto que podem ter as campanhas de vacinação à escala global, porque foram as vacinas que permitiram eliminar a varíola do planeta nos anos 80, estando prevista para breve a erradicação da poliomielite, outra doença incapacitante que já só existe no Paquistão e no Afeganistão. Estes feitos prodigiosos só foram possíveis porque vacinamos, e porque vacinamos em todos os países desde muito cedo. Por exemplo, segundo dados recentes da Unicef, estima-se que 85% das crianças até 1 ano de idade em todo o mundo foram já inoculadas com a vacina tríplice da difteria, tétano e tosse convulsa. Estes programas de vacinação têm avançado muito nas últimas décadas. Em 1980, apenas 20% das crianças tinham recebido esta vacina. Mas o que são as vacinas e como funcionam? As vacinas são compostas por partículas estranhas ao nosso organismo e que, quando são administradas a um indivíduo, provocam uma resposta imunitária que mais tarde o protege contra agentes infecciosos. Isto é, o nosso organismo fica preparado para reconhecer esse agente infeccioso logo da primeira vez que ele entra em contacto connosco. As vacinas atuam assim de uma maneira diferente dos medicamentos, porque têm uma ação preventiva da doença e são normalmente administradas a indivíduos saudáveis. Ao contrário da maior parte dos medicamentos, as vacinas não tratam ou curam, mas previnem que a doença se instale. Outro grande efeito das vacinas é que, para além do efeito que têm no próprio indivíduo que as toma, protege também com um efeito coletivo, porque diminuem a possibilidade de contágio entre as pessoas e permitem o controle da propagação das doenças dentro das comunidades. E que tipos de vacinas temos? Para combater vírus, há as vacinas tradicionais, que são feitas com os próprios vírus inteiros ou apenas com pedaços dos vírus. Para as produzir, temos que cultivar os vírus em grandes quantidades, utilizando reatores, que são estes vasos que temos aqui, onde misturamos todos os componentes necessários ao crescimento das células que irão produzir os vírus. Em alguns casos, também podemos usar ovos para os produzir. Por exemplo, a maior parte das doses das vacinas para a gripe administradas anualmente são produzidas em ovos de galinha. Para que não causem a doença, estes vírus que constituem a vacina têm que ser inativados ou atenuados em laboratório. Estes processos tiram a capacidade do vírus infectar e podem então ser administrados nas pessoas, despoltando a resposta imunitária protetora. Estas vacinas são muito utilizadas, mas são difíceis de produzir em grande escala. São processos de manufatura muito demorados e corremos sempre algum risco dos vírus poderem reverter e tornarem-se patogénicos outra vez. Exemplos destas vacinas tradicionais são as vacinas da poliomielite, do sarampo e da rubéola. Mas existe agora uma nova maneira de criar vacinas, com tecnologias que se baseiam no conhecimento do código genético do vírus. Os vírus contêm dentro de si moléculas de RNA ou DNA que constituem o seu código genético. Este código dita todos os aspectos da sua forma e funcionamento, inclusive as instruções sobre a sua composição, sobre quais são as moléculas que os vírus utilizam para se ancorarem às nossas células, que depois infectam e onde se replicam, criando novas cópias de si, matando as nossas células e causando a doença. Além do seu código genético, os vírus são também compostos por proteínas, cada uma com uma função muito específica. Sabemos que são as proteínas da camada exterior dos vírus que são identificadas como estranhas ao nosso organismo e são elas que despoletam a nossa resposta de defesa. O nosso sistema vai então produzir anticorpos que combatem os vírus com essas proteínas no seu exterior. Por isso, se soubermos identificar de todas as proteínas de um vírus aquela que gera a maior resposta do sistema imunitário, podemos transportar o código genético responsável pela criação dessa proteína para o interior das nossas células. Desta forma, introduzimos nas nossas células as instruções para construir a proteína do vírus. Esse código genético chama-se mRNA ou RNA mensageiro e daí o nome das primeiras vacinas aprovadas para o combate ao Covid ter ficado associado a esta molécula minúscula. Outra modalidade que podemos utilizar é o código de DNA. Neste caso, utilizamos adenovírus, um tipo de vírus que é totalmente inofensivo para transportar para o interior das nossas células. Uma vez no interior das nossas células, esta parcela ínfima do código genético dos vírus despoleta a produção dessas proteínas e a sua secreção.
as células vão secretando para o nosso sistema, que vai então fazer a resposta imunitária e criar os anticorpos. Em resumo, usamos uma parcela minúscula do código genético de um vírus e não o próprio vírus que causa a doença. As vacinas de RNA mensageiro e de DNA baseiam-se na capacidade de introduzirmos nas nossas células as instruções para que elas próprias construam as proteínas do vírus. E essas proteínas entram em circulação no nosso organismo, despoletam uma resposta do nosso sistema imunitário que constrói a barreira de defesa. Quando mais tarde o verdadeiro vírus completo nos infecta, o nosso organismo reconhece-o e reage imediatamente. Está aqui uma ameaça ao ataque, impede-se assim a sua propagação, evitando que a doença se instale. Seja qual for a tecnologia que se utiliza, o mais importante é garantir que estas vacinas são seguras e eficazes. E isso é testado nos ensaios clínicos que antecedem sempre a autorização e a aprovação pelas autoridades regulatórias de qualquer medicamento. No passado, em média, o tempo que demorávamos a desenvolver e entrar no mercado com uma vacina era de mais ou menos 10, 15 anos. Isto porque era necessário passar pela fase da descoberta, da fase pré-clínica, estas duas em laboratório de experimentação, e depois as fases em ensaios clínicos feitos já com as pessoas. Os ensaios clínicos têm 3 fases de aprovação. A fase 1, onde se testa a segurança e que é feita normalmente num grupo pequeno de pessoas saudáveis, cerca de 100. A fase 2, onde se testa a sua eficácia e se avalia a dose, e esta é já realizada em centenas de pessoas, e a fase 3, que envolve milhares de pessoas, e onde se confirmam os resultados das fases anteriores e se começam a incluir outras pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes raças e até com comorbilidades. Após essas fases, chega finalmente a fase de aprovação, que é feita pelas agências regulamentares. Na Europa é a EMA e nos Estados Unidos é a FDA. Inicia-se então a produção em grande escala, a formulação, a distribuição das vacinas e a sua administração às pessoas. É uma logística impressionante que tem que ser ativada para podermos assegurar a manutenção das características da vacina, porque são elas o garante da sua eficácia. Há também que garantir a rastreabilidade de todos os lotes, a monitorização das pessoas após a vacinação. Após entrar no mercado, começa então a fase 4, que decorre durante muitos anos para se otimizar a administração da vacina na população, monitorizar o impacto a longo prazo da vacina na saúde pública. Na resposta a uma pandemia como a provocada pelo SARS-CoV-2, foi possível autorizar o uso de vacinas em tempo recorde, em menos de um ano. Não porque saltaram estas fases de ensaios clínicos, mas porque algumas delas foram aceleradas e feitas em paralelo. Por exemplo, foi iniciada a fase de produção ainda antes das vacinas serem autorizadas pelas agências regulamentares. Todas estas vacinas de Covid foram autorizadas pela EMA e pela FDA porque mostraram ser seguras e eficazes nas 3 fases dos ensaios clínicos. No caso das vacinas de mRNA, apesar de serem o primeiro produto que utiliza esta tecnologia a entrar no mercado, tínhamos já imensos dados obtidos em ensaios clínicos a decorrer utilizando esta mesma tecnologia, mas para outras aplicações, como por exemplo o combate ao cancro, melanoma e de outras doenças metabólicas. Foi muito importante terem sido utilizadas tantas tecnologias diferentes nesta corrida contra o vírus Covid, porque assim aumentámos a probabilidade de sucesso. Em poucos meses, foi preciso ajustar unidades de fabrico disponíveis no mundo todo para se produzirem estas diferentes vacinas, garantir o fornecimento das matérias-primas para fazer as vacinas, dimensionar as escalas de produção. Nenhum país estava preparado para este desafio e se conseguimos hoje já ter vacinado milhões de pessoas em tempo recorde, foi pelo esforço colaborativo e global de cientistas, engenheiros, médicos, enfermeiros, pessoal de saúde e a indústria farmacêutica. Todas estas vacinas têm processos de produção muito complexos, muitas delas de base biológica. Ou, no caso das vacinas de mRNA, requerem processos de síntese, purificação e formulação muito complexos. Têm que ser desenvolvidos processos robustos, de grande escala, que possam responder à necessidade, garantindo a qualidade. Avançamos e fazemos novas conquistas diariamente, mas também aparecem novos desafios diariamente.
À medida que o tempo vai passando, temos que garantir que as vacinas continuam a ser eficazes e que as conseguimos distribuir em todos os locais do mundo. Temos que flexibilizar plataformas de vacinação, porque nem todas as vacinas são adequadas a todas as geografias. Estamos a aprender, mas sabemos que esta pandemia só poderá ser controlada através de uma vacinação massiva, de forma rápida, para diminuir a probabilidade de haver mutações dos vírus que aumentam o ritmo de propagação e que vão infectar de novo quem já tinha sido infectado ou até vacinado, aumentando a probabilidade e causando novas sequelas. Temos agora o grande desafio de produzir e distribuir bilhões de doses e levar vacinas a todas as pessoas do globo, mesmo em lugares remotos, onde não há transportes regulares, onde a cadeia de frio é inexistente, onde enfermeiros têm que transportar consigo as vacinas e todos os materiais necessários para as administrar e armazenar, garantindo sempre a manutenção da sua qualidade, ou seja, a sua eficácia. Muitos destes lugares remotos não têm estradas, acesso a transportes ou eletricidade. Temos que adequar as vacinas às diferentes populações. Por exemplo, as vacinas de mRNA, que exigem temperaturas de 80 graus centígrados negativos, são para serem armazenadas, não são muito adequadas a países africanos, por exemplo, ou do hemisfério sul. As vacinas que precisam de ter mais do que uma dose também não são adequadas a populações remotas. Por isso é tão bom termos tantas vacinas diferentes e tantas alternativas para nos adequarmos melhor a determinada geografia. E por isso, e além disso, temos também que garantir que à medida que estamos a produzir as vacinas do Covid, continuamos a produzir vacinas para outros vírus e continuamos a combater outras doenças, porque os outros vírus não desapareceram com a chegada do Covid. Com a luz de esperança de no futuro podermos tornar a viver em sociedade e partilhar livremente os nossos afetos, temos que continuar a ser resilientes e saber esperar e confiar que a ciência, pelo seu método, nos trará o conhecimento e as soluções para combater este vírus e que em breve possamos retomar as nossas vidas. Eu não tenho dúvida que as vacinas serão a solução para travar a disseminação deste vírus. Resta-nos continuar este trabalho e esperar que as pessoas compreendam que vale a pena sermos todos vacinados para rapidamente podermos pôr cobre a esta pandemia.